Eu quero falar nessa noite que nós nunca devemos nos esquecer que estamos no tempo do fim. Eu não sei determinar o tempo do fim, esse início de dores, quanto tempo vai durar. Mas de uma coisa eu sei, que começou o tempo das dores, começou o tempo de tristeza para a terra. Que as coisas não vão estar melhorando naturalmente, mas nós precisamos cada vez mais nos fortalecermos no Espírito. Então hoje eu quero falar que Jesus nunca nos enganou. E Ele deu para nós também uma ordem de como que nós deveríamos proceder. E eu vejo que existe uma graça sobre nós para isso. Ele disse que nós deveríamos, nesse tempo, estarmos orando e vigiando. Nós temos que entender que precisamos amadurecer e crescer. Que agora, mais do que nunca, precisamos entrar em adoração, em louvor, porque nós estamos caminhando para o fim. E o mais importante, eu vejo, é nós entendermos que a eternidade, ela tem que ser muito mais real para nós do que o tempo do agora. Nós temos que ter no nosso coração esse entendimento de darmos ênfase na eternidade, em relação àquilo que é temporário. Deus, Ele tem falado por meio das palavras dEle, por meio das profecias, que a igreja precisa estar se posicionando. Antigamente, quando a gente falava em santidade, quando esse movimento de santidade começou, o coração dos nossos irmãos do passado estavam cheios de Deus. Eles amavam a Deus, e porque eles amavam tanto a Deus, eles não iam, eles abandonavam os bares, eles abandonaram os bailes, eles viviam realmente com o coração cheio de alegria, pela manifestação de Deus. Só que a geração seguinte não era assim, o coração não estava em Deus. Então o que foi que aconteceu? A religião colocou legalismo junto com a santidade. E foi horrível, e tem sido horrível, porque santidade é algo espontâneo do seu coração. Você passa tanto tempo com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor, buscando a Ele, que o resto deixa de ser importante para você. Televisão deixa de ser importante, viagens deixam de ser importantes. Você começa a entrar de tal maneira no coração do Pai, que as coisas começam a deixar a sua vida. Então eu quero começar lendo hoje, vamos para a primeira carta de Pedro, no final da Bíblia. No capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Eu quero falar nessa noite da importância de estarmos nos preparando, vigiando e orando. Eu quero dizer que, se nós começarmos a obedecer o que o Pai tem falado para nós, se todos os dias, isso é algo natural, todo dia, você começar a passar tempo orando no Espírito, lendo a palavra, todo dia passando tempo adorando a Deus, você vai perceber que naturalmente as coisas começam a mudar no seu coração. Nós temos que entender que tudo nessa terra é como fosse uma névoa que passa, que a eternidade se aproxima, que Jesus está voltando, os sinais dizem para nós. E que naturalmente as coisas no mundo não vão estar melhorando. Mas por isso que nós temos que estar preparados no nosso homem interior, no nosso espírito. Jesus disse para que vocês continuem de pé. Não estou falando de salvação. Estou falando de nós passarmos por todo tipo de ataques que vai acontecer sobre a terra. Estarmos firmes, confiantes, porque gradativamente você vai enchendo o seu coração com a verdade. Não é uma coisa louca. Você vai fazendo a escolha de ler a palavra. Você tem que entender que agora é a hora de você estar se preparando.
para a volta de Jesus. Se você não se preparar, infelizmente, você vai sucumbir como o mundo vai sucumbir. E eu não quero isso para mim. Eu espero que você não queira para você. Eu quero ser uma pessoa forte no corpo de Cristo. Por isso eu me preparo. Como que você se prepara? Orando, meditando na palavra, obedecendo a palavra, entendendo algo que eu acho que você vai entender durante a leitura dessa palavra. Se você aprender a morrer todos os dias, áreas da sua vida, quando chegar naquela área que você vai realmente tem que morrer, que é uma área enorme, você vai conseguir. Mas você tem que escolher todos os dias morrer a sua carne, morrer a sua vontade. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, João fala algo maravilhoso. Ele fala que eles venceram por causa do sangue, por causa da palavra. Porque face a face com a morte, eles não amaram a própria vida. Face a face com a morte, eles não amaram a própria vida. Eles entenderam que morrer pelo Evangelho era a melhor escolha. Eu não sei que tipo de perseguição nos espera. Eu não sei que tipo de perseguição está aguardando a mim e a você. Mas de uma coisa eu sei, se a gente não se preparar agora, nós vamos sucumbir nessa perseguição. Você não vai conseguir. Não é porque Deus não queira, é porque você não se prepara. O mais importante são almas, é a grande colheita de almas que vai acontecer. E nós, como igreja, temos que estar preparados para essa grande colheita de almas que vai acontecer. Jesus disse, erga os olhos, vejam os campos, estão brancos para a ceifa. Nós somos os ceifeiros da última hora. Mas temos que estar preparados, fortalecidos, edificados, porque estamos num caminho de avivamento. E o avivamento vai acontecer. Por que não aconteceu antes? Porque ainda existe muita carne na igreja, nós temos que morrer. Então, olha só, o apóstolo Pedro falando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Está dizendo, olha, as coisas estão no fim, estão se aproximando para o fim. Sejam sóbrios, vigiem, orem. É essa ordem que Deus está dando para você e para mim. Comece a vigiar, comece a orar. Vamos fazer boas escolhas, vamos escolher a verdade da palavra.